Olá, galera. A partir de agora a gente está gravando, então a gente inicia, né, mais uma aula e a gente vai hoje então terminar de passar a regra em variáveis e tipos de dados, vendo alguns detalhes sobre strings, aquelas subvariáveis que a gente estava, que a gente começou a ver naquele dia, e a gente vai estar fazendo uns exercícios, tá ok? Então, eu vou parar de exibir minha câmera aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? E a gente então vai executar as nossas atividades. Deixa eu compartilhar isso aqui tudo. Não sei, acredito que vocês estejam vendo, né, minha tela ou não? Sim, Ótimo. Então, semana 17, para a gente finalizar, passar a régua em questões de variáveis e tipos de dados. Todo o material já está revisado, né? Que a gente fez isso na semana passada. Coloquei aqui um material de apoio. Deixa eu já abrir esse material. Ah, professor, está em inglês, né? Nossa área é em inglês. Então, algumas coisas vocês, né, coloquem no tradutor, vão tentando entender. Os exemplos aqui estão bem tranquilos. Então, se vocês não lerem, mas tentarem entender, ó, values in strings, valores em strings. Então, algumas coisas vocês vão conseguir entender por dedução, tá bom? Se tiver qualquer dificuldade, a gente tem. Eu não criei aqui o fórum. De qualquer forma, está criado o fórum de dúvidas, ok? Fórum de dúvidas. Pronto. Vocês têm liberdade agora de estar criando, né, os tópicos. Ok? Vamos lá. Esse era o material que eu estava, né? Alguns exemplos de operadores, a questão lá de como percorrer, né? Esse conjunto de caracteres, que é uma string ou um vetor, né? Que a gente, querendo ou não, a gente ainda não atribuiu. Até agora a gente viu, deixa eu abrir o python.org, né? Python.org, né? Esse é um compilador. Vou adicionar aqui também para quem quiser, ou para quem ainda não lembra, né? O caminho. Python.org, Python.org. E o online GDB, né? Online, GDB, que é a outra solução que a gente tem para poder estar utilizando ou, né, realizando as atividades. Sempre lembrar de marcar Python aqui, hein? Ok? Cadê você? Python. Sempre lembrar disso. Deixa eu colocar aqui. Não, não é isso não, cara. Aqui embaixo, salvar e voltar o curso. E a gente vai então colocar o outro link. Então vocês têm, né, essas duas ferramentas, esses dois sites, para estarem praticando. URL, só finalizar aqui, então fica tudo certo. Salvar e voltar o curso. Ótimo. Então a gente, né, acabou discutindo um pouco sobre strings, né, dentro da variável, dentro dos tipos, né, de dados e variáveis, a gente tem o tipo string, né, vou demonstrar aqui alguns itens.
A minha string, então, ela é composta nada mais do que um conjunto de caracteres, certo? Então, se eu tenho A recebendo Renato, o meu A tem compilador para o celular também, Odilon? Ótimo, me passa o link depois que eu vou colocar aqui no Ava também. E se puder mandar lá no WhatsApp também, eu te agradeço. No WhatsApp da turma, tá bom? Então, o meu A na posição 1 é letra E, ó. A na posição 1. Obrigado, Edilon. A na posição 1, tá vendo? Letra E. A na posição 0. R. A na posição 0 até a posição 4. Certo? Entendidos? Então, a gente tem um conjunto de caracteres, certo? Só que, legal, eu falei que a minha variável A, vamos pegar um outro exemplo, a variável B recebe aspas, teste, certo? Então, eu estou passando isso como um texto. Até aqui nenhum segredo, mas B é um conjunto de dados, certo? Que vai da posição, olha, 0, 1, 2, 3, 4. Então, com 4 espaços. Por isso que esse E aqui é referente a esse E aqui. Só que da mesma forma que a gente usa uma aspas para atribuir um texto, né, ou criar um conjunto de texto, a gente pode fazer conjuntos de números. Como assim? Eu posso falar que a minha variável C, em vez de receber 10, né, como a gente fez aqui, o valor de C é 10, eu posso falar que C ele vai receber um conjunto, né, com vários valores. Só que para mim fazer isso, eu tenho que colocar os colchetes, ok? Então, ó, C vai ter o valor 15 e o valor 263. Reparem que eu tenho dois valores dentro da minha variável C. Oxe. Será que eu preciso de vírgula aqui? Eu preciso de vírgula. Tá vendo? Então, quem quer C? C corresponde a um conjunto de valores. Então, eu posso vir aqui e falar que o D recebe o quê? O valor 5, o valor 6, o valor 7, o valor 2, o valor 6 de novo, o valor 9, o valor 1, o valor 8. Espera aí que a Viva está me ligando. Enchendo o saco. Enfim, D, então, é um conjunto, né, com todos esses valores, certo? 5, 7, na mesma ordem que eu criei. Então, quem que é D na minha posição, ó, certo? D é isso aqui tudo, ó. D é isso aqui tudo. Então, quem que seria D na posição 1? Quem que seria D na posição 1? 0. Por que 0, Edilon? Se você está mandando aqui no chat. Ah, não. Sim, é isso. Conta do 0. Isso. Então, eu estou falando assim, eu quero D na posição 1. Então, olha só, eu quero pegar, igual você especificou ali, a posição 1. Mas você falou que começa da onde? Do 0. Então, D na minha posição 1 é quem? Não, o 5 é a posição 0. Posição 0, ó, deixa eu apertar aqui, ó, D na posição 1 é 6. Por quê? O 5 é a posição 0. O 6 é a posição 1. O 7 é a posição 2. O 2 é a posição ó, 0, 1, 2, 3. O 6, posição 4.
certo? Então ele sempre começa do zero. Da mesma forma que se eu pedir, ó, D na posição zero, aí sim vai ser o sim, certo? Que ele sempre vai começar do índice zero, ok? Então, a gente tem esses conjuntos para inteiros. Eu posso falar que a minha variável E recebe, ó, R, vírgula, E, vírgula. Eu tenho que colocar aspas porque é texto, tá bom? N, vírgula, A, vírgula, T, vírgula, O. Certo? Oh, fiz errado. Recebe. Faltou recebe. Obrigado, Nicolas. Recebe isso aqui. Então, quem que é? É um conjunto, não é uma string, certo? Porque eu não passei de fato uma string, sim um conjunto separado. Da mesma forma que eu posso vir aqui e falar que na posição na posição zero. Quem que é na posição zero? R minúsculo. Muito bem, Vladimir. R minúsculo. Vai receber R maiúsculo. Lembra que eu falei que uma string a gente não pode mudar o conjunto? A gente não pode mudar o conteúdo de um elemento dela? Mas aqui a gente não está lidando com uma string, a gente está lidando direto com um conjunto com caracteres. Por isso que se eu pedir para mostrar a letra E, agora o meu R é maiúsculo, tá bom? Porque eu não estou lidando com uma string, isso não é uma string, isso é um conjunto de caracteres, certo? A string ela juntaria igual está aqui em cima. Isso é uma string. Isso é um conjunto, deixa eu descer aqui, isso é um conjunto de texto, tá bom? Eu posso vir falar que a minha letra F vai receber, né? Deixa eu apagar, deixa eu dar uns enter aqui para dar uma aliviada aqui no esquema. Eu posso vir também falar o seguinte: F recebe R, vírgula 4. Olha que interessante. Quem que é F? F é um conjunto composto por dois elementos, onde o seu primeiro elemento é a letra R e o seu segundo elemento é o número 4. Ok? Então, a gente pode atribuir. Então, isso aí a gente vai, já que a gente falou, né, na questão das strings, entendendo que elas são conjuntos, eu só quis trazer isso para vocês terem uma visão um pouco mais ampla da questão dos conjuntos, tá ok? Se alguém ficar com dúvida ou tiver dúvida, galera, pode desmutar o microfone e falar ou abrir o chat e fazer a sua pergunta. Abrir não, né? Colocar no chat, desculpa. Vamos voltar aqui então na nossa apresentação. Eu vou esconder o chat, tá? Se alguém falar no chat eu não responder, por favor, ao colega que viu, me faça o alerta aqui, porque se eu deixar o chat aberto, a gravação não fica legal, ela acaba pegando parte do texto aqui e fica ocultando, né? Então a gente viu a questão do Upper, do Lower, do Upper e do Capitalize, certo? Poxa, não é essa. Vamos pegar aqui e fazer um exemplo, né? Tem exemplos aqui no próprio material de vocês. Cadê? Vamos achar o Upper. Ó, o Upper maiúsculo. Tudo maiúsculo. Lower, tudo minúsculo. Lembrando que ele não modifica string, né? Ó, A recebe Renato. A recebe Renato com aspas. Porque é uma string. Ok?
A recebe Renato. Então, se eu vim, reparem que Renato está todo minúsculo. Vamos colocar aqui B recebe. Tá bom? Essas duas variáveis. Se eu vim aqui falar que o meu A.upper, o que eu fiz? Eu simplesmente estou pegando o valor de A e exibindo ele em caixa alta. Se eu vim aqui falar que o meu B.lower, opa, escrevi lower errado. Fugiu como escreve essa miserável. Espera aí. Lower é só com um W. Ele vai mostrar todo minúsculo. Porém, se eu pedir para mostrar A e B, eles continuam da mesma forma. Tá bom? Eu preciso converter a string que está toda minúscula em maiúscula, de fato. Eu preciso converter esse texto. Eu consigo fazer isso? Vamos testar? Olha só. Se eu falar que C recebe A, o que eu fiz? Copiei o conteúdo de A na variável C. Então, C, A é Renato minúsculo, C é Renato minúsculo. Beleza? Só que se eu falar que C vai receber A.upper. Né? Upper. Quem quer ser agora? O C é o Renato maiúsculo, porque a função upper ela vai mostrar o texto em maiúsculo. Porém, ele não converteu o texto da variável A. A continua minúsculo, certo? Só que o meu C passou a ser maior, porque o A, que é minúsculo, que continua minúsculo, transformado para maiúsculo, eu atribuí a variável C. Então, a variável C agora tem todas as suas letras maiúsculas. Assim, da mesma forma, vai funcionar com a variável B, né? B, tudo maiúsculo. Se eu falar que D vai receber o meu B, lower, né? Lower, que vai diminuir, o meu B de bola continua, né, da mesma forma, todo maiúsculo. Só que o meu D de dado, ele agora passou a ser minúsculo, porque o que tinha aqui eu converti e joguei para D já convertido. Ok? Nesse caso, então, o B, que no caso, ele é meu Deus, fugiu da minha cabeça. String, ele passou, o valor dele foi modificado, você substituiu o valor dessa string, que era B para D. Não, na verdade eu não substituí. O que acontece? O meu B, ele continua da mesma forma, tá vendo? Sim. Porém, eu falei assim, variável D de dado, você vai receber o conteúdo de D com a função lower. Então, o que eu executei aqui, ele jogou para a variável D, porém, a variável B de bola não foi modificada, porque a função lower e a ela continua valendo ainda o botasim, sendo que minúsculo. Maiúsculo. B não muda, tá vendo? A minha função lower, a minha função lower e a minha função upper, ela não modifica a string original. Entendi. Por isso que eu joguei a string modificada para outra variável, tá vendo? Por isso que eu joguei. Porque o meu B, ele não modificou, ele continua igual ao original. B estava assim antes, joguei o lower, o B continuou da mesma forma. Certo? Só que a minha string que foi modificada, eu atribuí ela a letra D, né? A variável D. Por isso que ela está aqui. Por isso que ela está aqui com o texto todo minúsculo. Entendi. Se eu quisesse utilizar a mesma variável, eu poderia. Igual, olha só, um exemplo, né? C é Renato, não é isso? Vou deixar esse Renato minúsculo. Eu teria que falar C
vai receber o conteúdo de C. C. Lauer, né? Eu estou atribuindo a ela mesma. Então, agora Sim. C se tornou Renato minúsculo, mas Renato minúsculo. eu tive que fazer a atribuição de forma manual, porque a minha função em si, ela não faz a troca ou a modificação da string original, tá bom? Não, entendi, show. A Capitalize, única diferença, né? A Capitalize, o que ela faz? Ela simplesmente joga a primeira letra maiúscula. Ó, C, quem quer ser? Renato, tudo minúsculo. Então, C.capitalize. Ele simplesmente coloca a primeira letra da string em maiúsculo, tá bom? Se tiver duas palavras, apenas a primeira da mesma forma. Ele não modifica isso. É sempre a primeira letra da primeira palavra. Oxe, alguém mandou alguma coisa no chat aqui? Ah, foi o Edilon. Ok. Edilon. Joia. Qualquer coisa é só postar no chat, tá bom? Dando seguimento aqui. O café ficou frio, tá? Amargou. A gente tem o split, né? Esses daqui a gente viu, tem o split. O que o split faz? O split, ele quebra, ele divide, ele fragmenta. Existem N sinônimos, né? Para poder atribuir ao split. Então, o que o split vai fazer? Ele vai pegar a string e vai dividi-la, né? Se vocês traduzirem a palavra split, nada mais é do que divisão, né? A divisão, dividido, existem várias aplicabilidades para essa palavra. Então, olha só, vamos criar uma frase aqui e usar o split. Ó, split. C, ou vamos colocar aqui, ó, X recebe, aspas, curso técnico de informática concomitante. Sem acento, se estiver errado também não tem problema não. Reparem então, só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Ok? Então, se eu vir aqui e pedir para mostrar X, ele vai mostrar esse texto todo. Se eu vir e pedir para X dar um split, ponto split, o que eu fiz? Eu quebrei essa string em vários fragmentos, certo? Que foram separados através do espaço. Então, em cada espaço, eu dei uma quebra de palavras. Então, agora, quem que é meu X? Meu X continua sendo a string completa. Por quê? O split não altera a minha string original, ok? Só que se eu vir em x.split, ele quebrou. Então, eu posso vir falar que o meu y recebe x.split. Então, a gente está atribuindo esse conjunto, né, essa lista, igual está falando aqui, essa lista, em... deixa eu dar um split aqui. Split. Na variável y. Então, y, reparem que y agora é a nossa lista. Então, quem que é y na posição 0? Quem que seria y? Curso. Muito bem, curso. E quem que seria y na posição 3? Informática. Informática. Olha, entenderam? Então, eu peguei uma string, um texto, uma frase, quebrei ela através do split, né, separando por vírgula, e acabei pegando cada parte dessa string. Então, se eu vim aqui falar o seguinte, eu quero saber quem que é y, certo? Na posição 1, na posição 2. Quem que seria esse cara?
Curso e técnico? Não. Quase isso. Não, na verdade não é quase isso, né? Técnico D também não. Técnico. Alguém arriscaria? Mais alguém arriscaria? Na verdade, Podem falar, sem medo de errar. Ia dar erro? Não. Peraí, deixa eu verificar depois daquela aula lá que a gente viu, né? mas se ele começa com 0 e 1 e você botou na posição 1 e 2, tinha que ser, não? Não vai dar erro. Eu testei fora para não dar resposta. Olha só. Quem que é Y? Esses caras aí todos, né? Isso. Então, eu quero saber quem que é Y na posição 0. Qual que é o valor que eu tinha colocado? Y na posição 1 e 2. Isso que é a questão da lógica que a gente está trabalhando. É técnico e D, não teria que ser 1 e 2? Não. Olhem só. O que... Alguém falou alguma coisa que não entendi? Vai ser C. Seria o E? O E? Peraí, tem mais gente falando. A letra E? Letra C. A letra C? Será que é a letra C? Agora eu acho que é a letra C, porque começa do 0, né? 0, 1. Então, vamos entender o seguinte. Quem que é Y? Tá, então quando você fecha a chave, o colchete, ele começa a contar por cada letra? Não. Não por bloco? Ou seja, o bloco seria curso? Não. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui agora, Dilon. Olha só. Certo? Quem que é Y? Y é isso aí tudo. Certo? Todo mundo comigo, né? Isso. O Y seria quem? O Y na posição 1, igual está em cima ali. Quem que é Y na posição 1? Técnico. Técnico, certo? Posição 0, posição 1. Só que o que é esse cara aqui? É uma string. Uma string. Muito bem. E uma string é uma cadeia de caracteres, não é? Sim. Então, eu também consigo percorrer por essa cadeia de caracteres. Então, dentro da palavra técnico, que está aqui na y igual a 1, eu consigo, né, y1, eu consigo navegar ainda por essa palavra. Quem que é a posição 0? Letra T. Quem que é a posição 1? Letra E. Quem que é a posição 2? Letra C. Então, y na posição 2, letra C. Eu quero 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar 6, né? Que vai pegar esse O aqui. 6. 0. Certo? Então, olha só. Quem que vai ser Y? 0, 1, 2, posição 2. Y2, 2. Quem que seria Y2, 2? Seguindo essa ordem. Não ia ter nada. Muito bem. Por que não ia ser nada? Que é 0 e 1 só. Porque exatamente, porque o meu Y na posição 2 é a palavra D. Quem que é esse cara aqui? A posição 0. Quem que é esse cara aqui? A posição 1. A posição 2 não existe, por isso que deu erro. Ok? Então, como que eu pegaria e... Eu quero saber esse M aqui, ó. Como que eu chegaria a esse M, então? Eu quero exibir através de um comando, né, de coordenadas Y, através de 2 parâmetros aqui. Eu quero chegar na letra M, nesse M aqui, ó. Quais valores eu teria que colocar ali para chegar nesse M, então? 4 e 5?
4 e 5, vamos testar. 4. 4 e 5, vamos testar aqui. Muito bem. 4 porque, ó, 0, 1, 2, 3, 4, a quarta palavra, o 4 item do meu índice, ou perdão, o meu índice 4, que é o quarto, porque o meu índice começa no 0, é o meu quinto elemento, mas sempre lembrando que começa no 0. E o meu 5, que é a quinta posição desse cara aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu E é entendido? Então, se a gente aqui ainda, lembra que a gente tinha feito aqui em cima esse conjunto com números? Certo? É a mesma coisa. Olha só, vou fazer um conjunto aqui, ó. A recebe esse cara aqui, ó. 9, 5, 1. Entendido? 951. Então, o meu A, 951. O meu B recebe testando o teste supremo. Beleza? Oxe, deu erro porque eu coloquei uma aspas simples. Tem que ser dupla. Ok? Então, quem que é A? 951. Quem que é B? Testando o teste supremo. Então, eu vou falar, então, a partir dessa quebra, eu vou falar que a minha variável C vai receber a minha variável B ponto split. Então, quem que virou C? Um item com 4 posições. 0, 1, 2 e 3. Legal. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero substituir esse O por esses 3 carinhas aqui. Por quê? Eu tenho um conjunto, um vetor, um arreio, um objeto, se a gente quiser dizer também, vai depender da linguagem. Cada linguagem isso aqui é um nome, mas é sempre a mesma coisa. Então, esse conjunto, né, esse vetor, enfim, eu quero substituir esse O por isso aqui. E eu posso. Então, eu vou falar aqui, ó, o meu C na posição 0, só para a gente testar, é a palavra testando. Na posição 1 é a palavra O. Então, C, posição 1, O. Eu posso falar que C, posição 1, vai colocar aqui, vamos só criar um teste aqui, ó. Vai mudar. Então, quem que é meu C? Ó, testando, vai mudar, que realmente mudou, que a gente atribuiu, e o resto continua da mesma forma. Então, eu vou vir aqui e falar o seguinte, C na posição 1 vai receber quem? Vai receber o meu A, que é esse conjunto de cima. C na posição 1 recebe A. Olha que interessante. Quem quer C agora? C vai ser testando. A segunda posição de C. A segunda posição de C tem um outro vetor e eu continuo ele. Da mesma forma que eu cessei, então, C na posição 1, perdão, posição 0, posição 1, que é a letra E, certo? 0 pela palavra, dentro da primeira palavra, a posição 1 é esse cara aqui. Se eu pedir o valor C12, quem que seria? Opa, aqui é 12. Quem que seria? S? Não. Reparem que eu mudei, ó. C1, 2. Ah, tá. Eu já tô em outro índice. Tá. Entendi. No caso... 5. 5. Isso, 5. Seria 1, professor. Muito bem. Por que 1? Kailane que falou, né? Por que 1, Kailane?
Porque o 1 é a posição 2 da string 1. Na verdade, isso já não é uma string, tá bom? Mas você tem razão, isso não é uma string, isso é um conjunto. 9 é a posição 0. Isso aí. Então, no meu conjunto, ou na posição 1, ó, posição 0, posição 1. Eu quero na posição 1 a posição 2. 0, 1, 2. Por isso que saiu 1 aqui. Beleza? Sempre cuidado com isso. Sempre começa no 0, tá bom? Isso daí conseguiu me deixar confuso agora. Vamos lá, então. Quem quer Eu ser... entendi. Não, eu entendi. Assim, só a questão de quando contar 0 e 1, 0 e 1, né? Que quando você atribui aquela string para quando você coloca dentro do colchete, quando você aponta ela para contar 0, 1, 2, 3, 4, entendeu? Só essa questão aí que eu fiquei um pouco confuso. Eu não consegui entender a sua... Pois é, nem eu. Mas assim, quando você coloca a string, você coloca no primeiro entre chaves. Você, por exemplo, volta aqui, C na posição 1, né? Uhum. E na posição 2. Ele aqui, nesse caso, ele está contando que C na posição 1, na variável 2, é variável? Não. Na string 2, ele está contando como 1. Correto? Eu não consegui entender. Não, por exemplo. Deixa Eu posso tentar ajudar? Pera aí, Isaac. Deixa eu te explicar de novo, Edilon. Eu vou fazer depois outro exemplo que eu acho que vai facilitar o entendimento. Olha só. Depois, Edilon, que eu terminar, você fala se realmente você conseguiu entender, senão eu tento entender de novo a sua dúvida, tá bom? Tá ok. Olha só. Eu tenho aqui a variável C, certo? Vamos apagar isso tudo aqui. Quem que é a variável C? Todos esses nomes ali, tá vendo? Testando, 951, teste e supremo. Então, eu tenho um espaço de memória reservado com o nome C, e dentro desse cara existem como se fosse caixas, certo? Então, dentro da caixa C, eu tenho quantas caixas? Uma caixa, duas caixas, três caixas, quatro caixas. Tá bom? Essa caixa está na posição 0, essa caixa está na posição 1, essa caixa está na posição 2, essa caixa está na posição 3. Ok? Então, eu tenho uma caixa grande com quatro caixas menores. Só que o interessante é que dentro de cada caixa dessa, da caixa 1, da caixa... Vamos colocar caixa 0, né, sempre pegando a referência da posição do índice. Dentro da caixa 0, dentro da caixa 1, dentro da caixa 2, dentro da caixa 3, eu tenho como se fosse números. Ou pode ser números, ou itens, certo? Eu tenho itens ordenados sequencialmente. É como se eu tivesse vários... Igual quando você abre uma caixa de... Vamos supor, comprei uma caixa de biscoito. Aquelas caixas de biscoito grandona, quando você abre ela, vem tudo, né, encarreiradinho ali. Então, os biscoitos estão em sequência, certo? Então, dentro da caixa 0, eu tenho essa quantidade de valores aqui, essa quantidade de itens. Então, cada elementozinho desse é um item. Ok? Dentro da caixa 1, eu tenho quantos elementos? Apenas 3. Ó. Dentro da caixa 0, 1, dentro da caixa 2, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 elementos. E dentro da minha caixa 3, eu tenho 2, 4, 6, 7. Então, eu tenho uma caixa maior. Dentro dessa caixa, eu tenho 4 caixas
E dentro de cada caixa dessas 4, eu tenho conteúdos, eu tenho, né, elementos ali dentro. Então, quando eu peço para mostrar a minha caixa maior, a minha caixa grande, ela vai mostrar as 4 caixinhas pequenas, certo? Só que eu não sei o que tem dentro dessas caixinhas. Ok? Eu sei que, na verdade, né, a gente sabe o que tem, tá aqui, né? Só que é como se eu não estivesse pegando cada item separado. Eu estou pegando todos os itens daquela caixinha. Então, eu abri e mostrei a caixa grande. Ele mostrou tudo. Não, eu só quero ver a caixa, né? Eu quero ser, que é a minha caixa grande, eu só quero ver a caixinha 1, que é essa aqui, ó, a caixinha 1. Opa, sai daí. A caixinha 1, certo? A caixinha 0, a caixinha 1, a caixinha 2 e a caixinha. Então, a partir do momento que eu peço para ver a caixinha 1, eu estou vendo apenas o conteúdo que está dentro da minha caixinha 1. Certo. Certo? Então, eu estou vendo esses itens aqui. Só que eu quero pegar um item específico dessa caixa. Supondo que seja uma caixa de biscoitos, esse aqui seja morango, chocolate e flocos. Eu quero apenas pegar o de flocos. Então, eu vou vir e falar que eu quero, dentro da minha caixa, né? Dentro da minha caixinha menor, que é a caixinha que está na posição 1, eu quero pegar o elemento ou o biscoito que está na posição 0, 1, 2, na posição 2, que foi o meu biscoito de flocos. Ok? Então, eu quero aqui pegar a posição 2. Por isso que eu vim e peguei o flocos. Então, quando a gente tem esse esquema, o que acontece? Eu posso ter vetores dentro de vetores. Então, para mim chegar nesses vetores dentro de vetores, eu vou navegando através desses índices. Então, esse primeiro aqui representa, né? Esse primeiro índice representa o índice geral. A partir do momento que eu tenho a disponibilidade de ter subitens, que eu tenho um vetor dentro desse vetor primeiro aqui, eu posso vir e pegar as informações. Se eu vir aqui e falar que eu quero, dentro da posição 2, que é esse carinha aqui, né? Estou aqui, ó. 1, 2. Então, 0, 1, peguei esse cara aqui. Posição 2 desse cara aqui. Então, 0, 1, 2. Então, eu quero, nesse caso, fazer isso aqui ainda, ó. Posição 1. Isso vai dar erro, porque não existe mais vetor aqui para dentro. Esse é o último elemento. Entendeu? Eu não consigo... Entendi. Não tem outra caixa dentro dessa caixinha, por exemplo, para a gente poder abri-la. Entendi. Você conseguiu entender? Sim, entendi. Ótimo. Da mesma forma funcionaria se a gente fizesse isso aqui, ó. C, ó. Na posição... Eu só vou modificar, ó. C continua sendo aquela string lá em cima, né? Eu vou modificar aquele valor, ó. C vai ser na posição 0, na posição 1, posição 2, eu vou colocar Poxa, fiz errado, mas tudo bem. Olha só, eu modifiquei esse valor que antes era 1, né, que era a última posição, certo? Não era 1, a gente viu aqui. Certo. Por um outro vetor. Olha o que se eu imprimir C, o que vai acontecer agora? Eu tenho um vetor, dentro desse vetor eu tenho outro vetor, e dentro desse vetor eu ainda tenho outro vetor. É como se eu tivesse pegado agora, em vez de ter pegado o biscoito, ou o pacote de biscoito da posição 2, eu pegasse o biscoito 1, o biscoito 2, o biscoito 3 ou o biscoito 4. Então, agora sim, eu posso vir e pedir C na posição 1, que é esse cara aqui, certo? Certo. C na posição 1, na posição 2, que é
Ó, 0 Três. e 2, que é esse cara aqui, né? Sim. E agora eu posso ser na posição 1, na posição, na posição 2, em qualquer uma dessas posições. Ó, 0, 1, 2 ou 3. Vamos colocar na posição 1 de novo. 1. Então ele vai me retornar o valor 1. Ou 2, né? 2. 0, 1, 1. 2 e 3. Isso. Ah, não, eu quero a posição 3, então ele tem que mostrar o valor 40. 40. Se eu quiser agora ir mais um índice, não Ele vai existe. dar erro. Vai dar erro porque não existe mais esse índice. Se eu vir Show. aqui e colocar outro índice no lugar do 40, posso? Pode. Você vai ter no vetor dentro de vetor. Você vai ter um lugar que você vai ter 20 vetores dentro de vetor. A nível de Entendi. aplicação, a nível da nossa realidade, Isso não funciona. porque isso já acaba sendo desproporcional, tá bom? Entendi. Quando a gente lidar com matriz, a matriz, né, como vocês conhecem na matemática, cadê? Matriz. A matriz não é um carinha bonito assim? Deixa eu achar uma figurinha bonita aqui. Um exemplo, né? Essa aqui. A matriz não é assim. Eu tenho linhas e colunas. Aham. Aqui funcionaria dessa mesma forma. Dentro da minha linha 1, certo? Eu vou ter, dentro das minhas colunas, eu vou ter outros valores. Então, eu vou ter uma matriz nada mais é do que um vetor dentro de outro vetor. Então, dentro desse vetor aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, eu tenho outro vetor. Tá vendo? Então, isso aqui, querendo ou não, a gente montou uma matriz. À medida que a gente vai crescendo, beleza, eu uso isso aqui para navegar dentro de uma matriz, né? Normalmente 2 por 2 dentro da realidade, ou até 2 por 2 não, uma matriz bidimensional. Mas existem matrizes ainda tridimensionais, que é, esse caso aqui é uma matriz tridimensional. Eu estou trabalhando em 3 dimensões. Lembra? É as caixinhas dentro das caixinhas. Ó, uma dimensão, dentro dessa dimensão eu gerei outra dimensão, e ainda dentro dessa outra dimensão eu gerei uma terceira. E eu posso gerar a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, certo? Então, dentro das aplicações normais, o máximo que a gente costuma trabalhar é até a terceira dimensão. Mas bem raro. A gente lida mais com 2 dimensões. Ok? Entenderam? Aham. Ah, professor, mas Show de bola. é estranho isso aí, né? Porque você não vê uma aplicação prática disso. Talvez vocês não viram uma aplicação prática disso, né? Ah, mas onde que eu vou usar isso? Quando você montar um sistema que vocês forem trabalhar com dados, o que vai acontecer? Você vai ter dados vindo do banco de dados, por exemplo. Não é isso? Então, quando esse tipo de cenário acontece, às vezes, né, vai variar de acordo com o nome da linguagem. Você vai ter objetos, né? Você vai ter interação de objetos. Por isso que a gente tem banco de dados relacional. A gente relaciona dados com outros dados. Então, olha que interessante. Vocês conseguem ver essa tela aqui? Tá meio pequeno, mas dá para ver um pouquinho. Acho que eu estou tentando aumentar um pouquinho, Edilon, só um instante. Eu não sei se eu. Acho que não está aumentando, né? Não, tá assim, melhorou. Melhorou? Ah, agora acho que foi demais. Aí, Deixa eu tirar foi. isso. Reparem, né? Isso aqui, né, é uma informação e eu chamo isso de data. Reparem nesse data. Olha só, ele começa aqui e termina aqui. O que vocês veem?
Estou vendo links, parece que tem uma variável ali chamada name, eu acho. Vocês não entenderam, vocês não alcançaram o que eu quis dizer. Deixa eu tentar reformular isso de forma diferente. Não se preocupem com o que está escrito em texto, e sim a estrutura. O que vocês veem? Uma coisa dentro da outra? Não, Uma no chave, caso. parente, Quem coisa que falou uma coisa Não, ele dentro da outra? atribuiu uma. Oh, meu Deus do céu, como que eu posso dizer isso? É que você falou aí, em vez de você ficar dando várias atribuições, você fechou uma atribuição a um link só fechado dentro de um item fechado relacionado à data. Não sei se seria isso. Tem a ver com isso aí, Edilon? Eu quero saber quem que falou uma coisa dentro de outra. Foi o Mike? Não. Foi eu. Por que, Magno, você falou isso? Uma coisa Sim. dentro de outra. Aqui, ó, tem não sei como é que fala, um parênteses, depois tem uma chave. Acho que é isso, não? Aí depois você tem que fechar como se fosse colocando uma caixa, um item dentro de um outro item, o outro item dentro de outro item. Quem quer ser? Quem quer ser? Essa lista aí. Muito bem. É uma variável. Se é uma lista, então tem itens. É uma variável com vários itens dentro. E dentro de itens eu tenho outros itens. Não é isso? Sim. 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 O que é isso aqui? Uma variável com itens, onde que dentro de um item eu tenho outros itens. Então eu tenho uma coisa dentro de outra coisa. Dentro de itens, né, dentro dessa posição chamada itens, eu tenho tudo isso aqui, certo? E dentro disso aqui, olha o que eu tenho ainda. Olha quantas coisas eu tenho. Eu tenho 3 coisas. O link. Esse em azul, para facilitar, tá vendo o que está em azul aqui? Nesse caso dessa linguagem, o que está em azul Sim. é a posição. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. A gente não tem isso aqui? Certo. Eu não cheguei a falar que isso são os meus índices? Aqui eu tenho que dar nome aos meus índices. Então, índice link, índice ícone, índice cor. Então, como que eu chego ao meu índice para mim ter essa palavra aqui no caso? Eu vou escrever aqui de baixo, tá? Eu teria que colocar data, ponto, aqui eu uso ponto, porque é questão de linguagem, tá bom? Essas adequações vocês vão aprendendo de acordo. Ó, data, ponto, quê? Cartão função. Certo? Que é a mesma coisa que eu fizesse. C, ponto. Só que em vez de eu ficar contando, quando a gente chega a trabalhar com muitos dados, a gente coloca nomes, porque é mais fácil do que você ficar contando. Ah, está na posição 5, está na posição 6. Não, você evita e trabalha com nomes. Então seria a mesma coisa que data, ó, posição. Vamos fazer a atribuição correta, né? Deixa eu apagar aqui. Ó, data, ponto, função. Tá vendo? Vou chegar aqui. Mas é a mesma coisa que eu fizesse, né, naquele caso lá, se a gente trabalhasse com isso. Data é a posição, né, é a variável, como se fosse o meu C. Posição 0, posição 1. Beleza? Tá aqui. É a mesma coisa, né? Só que eu não trabalho com índice, eu trabalho com valores de atribuídos. 0, 1, 2, 3. Eu trabalho com o nome do meu índice. Nesse caso aqui, o que eu... C na posição, ó, C na posição, ó, 0, 1, 2, 3. Oxe, fiz merda aqui, peraí. Deixa eu fechar isso aqui. C na posição 3, ele mostraria quem? Outro índice. A mesma coisa quando eu fiz aqui, né? C na posição 1. Ele não vai mostrar o... Opa!
Peraí que eu... Tá. C na posição 1. Não é isso? Ele não me mostrou outro índice? Outro conjunto de dados? Se eu viesse Isso. e disse... Opa, onde que eu tô, gente? Aqui. Uai. Ah, tá aqui, só um instante. Então, C na posição 3 ia me mostrar itens. Para mim ver esse primeiro item, o que eu faria? Se fosse a ideia, né? C na posição 0, porque ele me mostraria esse primeiro objeto aqui, ó. Tá vendo? Começa aqui nessa chave. Ó, começa aqui nessa chave, tá vendo? E termina aqui nessa chave. Ok? E quem que seria esse primeiro item aqui? De novo, a minha posição 0. Cor seria o quê? Posição 3. Então, por mais que vocês talvez não vão trabalhar com posições, isso acontece quando vocês têm muitos textos muito grandes, entendeu? Ou, nesse caso aqui, dados, né? Só que sempre vocês vão trabalhar com posição. Não é porque vocês trabalham com o nome do índice que vocês não vão trabalhar com posição não, tá, galera? Isso aqui vocês vão continuar utilizando. Só que, às vezes, em vez de ter esse cara aqui, vocês vão ter C ponto, né? Itens, ponto. Aí aqui vai ser o primeiro item. Né? Aí, que tal? Ó, C ponto, só vou apagar aqui, tá? Para ficar numa linha só. Só vou apagar para ficar tudo numa linha só, tá bom? Quem quer ser na posição... Tá vendo que tudo são valores? Eu tenho vários vetores aqui dentro. Então eu falo C na posição 0, que é esse cara aqui. C na posição 1, que é esse cara aqui. C na posição 2, que é esse cara aqui. Certo? Por quê? Eu tenho um conjunto. Eu não tenho nomes ou variáveis específicas. Então eu posso vir e falar C, itens, né? Que é esse cara aqui, na posição 0, que vai ser o primeiro elemento, no índice, ó, link. Aí aqui sim, link. Então ele vai me mostrar esse texto aqui, ó. Certo? Então essa navegação de variáveis através dos meus índices acontece e a gente tem que ter atenção nisso, ok? Seguindo a regra, começando na posição 0 e indo até o final, e em algumas linguagens, vocês, em vez de trabalhar com zeros, vocês poderão trabalhar com o nome do índice, beleza? Nome do índice. Deixa eu voltar isso aqui, que senão vai bagunçar o Paranauê lá tudo. Enfim, a gente, né, discutiu então bastante sobre split. Só para a gente terminar esse conteúdo aqui, então a gente também tem o cont, né? Print s cont. Cont, ele vai contar. Vamos vir aqui, por exemplo, e falar, né? Ó, cont, só que eu tenho que dar um print, né? Ó, print, ó, A recebe, ó, deixa eu apagar isso aqui. A recebe Renato. Hoje foi um a mais ali. A recebe Renato. Então, A é Renato. Se eu dar um print A ponto cont, né? Oxe, o que eu copiei? Vou fazer assim que vai ser mais fácil. Vou colocar o parênteses, senão não funciona. Oxe. S não é A. Tem que botar o A. Isso, A. Olha que interessante. Deu 0. Por que deu 0? Porque não tem o H aí. Não, muito bem. Em Renato não tem TH. Agora, se eu pedir para ele contar quantas vezes a letra R tem, ele vai me dar uma. Quantas vezes a letra O tem, ele vai trazer uma. Se o meu A recebe Renato, botar sim. Então, eu tenho duas letras A, né? Agora, certo. Então, se eu vim pedir para ele contar quantas letras A tem na variável, na string A, ou na variável A, que é uma string composta por Renato, botar assim, quantas vezes a palavra A tem? A tem duas, ó, uma aqui, certo? Então, ele vai contar.
Isso são algumas funções da própria string, né, de manipulação de string. Olha só, join. O join, lembra que eu falei da concatenação? A concatenação eu simplesmente pego os valores, né, e junto, somo um ao outro. O join é como se a gente trabalhasse de uma forma assim, somando, né? Como se eu estivesse intercalando as duas informações. Vamos pegar o seguinte, ó, A recebe, não, o A já é Renato Botassin, é isso? Então, vamos seguir aqui nesse exemplo. Eu vou falar que eu não vou dar split, vamos dar um split. Então, ó, o B recebe A.split. Então, a minha posição, o meu B, né, igual a gente viu, é um conjunto com duas posições, não é isso? A primeira posição tem a palavra Renata, a segunda posição tem a palavra Botassin. Quando eu venho aqui e dou um print, vamos dar um print no caso, print contra barra join usando S2. Um exemplo, né? Claro que aqui não vai ser S2. Eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó. P. Então, a cada ocorrência que eu tiver que percorrer esse item, se eu tivesse 10 itens, ele colocaria os 10 itens com a barra. É como se ele fosse concatenando, certo? Só que ele não está concatenando de fato, que é pegando um texto e juntando com o outro. Ele está pegando e, com base em um valor maior, ele vai agregando informações. É como se ele fosse somando, juntando, né? Ele vai juntando, não é fazer a soma direta. Funcionaria se eu viesse e colocasse uma aspas aqui, ó, ele colocaria um espaço, né, no lugar das minhas aspas aqui, ele colocaria um espaço entre as minhas palavras. Se eu tivesse outra palavra, ele simplesmente daria outro espaço aqui e colocaria a terceira palavra. Beleza? Essa é a função do join. Find. Vamos pegar aqui como exemplo, né? Vamos copiar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, que já está acabando o nosso tempo. Ó, TXT, a variável TXT recebeu hello, welcome to my world, né? Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo para o meu mundo, sei lá. Aí, olha que interessante. Eu falei que x recebeu a minha TXT, né, que é a minha variável, find welcome. Então, quem que é x agora? 7. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era a mesma coisa que eu vim mostrar. Ó. Quem que é A? A é Renato Botassin. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui em B. B recebe o mesmo texto aqui, ó. Find welcome. Recebe find, né? Tem que colocar o A ponto, né? A ponto find welcome. Quem que é B? Na verdade... Você pediu para mostrar C. Desculpa. É B, né? Menos 1. Porque não tem. Não tem welcome. Mas tem Renato? Opa. Tem Renato? Zero. Não entendi. Hã? Não entendi. Ele era para mostrar o valor. Ele era para contar Mas ele não vai contar, porque não tá... Ah, tá, mas aí é texto também, né? Perdão, deixa eu dar o print. Print. Faltou o print.
Na verdade, eu tenho que consertar ali que eu coloquei uma aspas a mais, um espaço a mais aqui, ó. Eu tenho que dar um print em B. Ah, tá. Ué, era para ter mostrado. Entendi essa não, mas tudo bem. Ele era para apresentar, né, igual mostrou em cima lá, a quantidade de itens que tem, certo? Igual eu deu. Ele tinha que contar, ele tinha que, no caso, então, contar o Renato na Isso. posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, ele tinha que contar porque eu estou vendo se tem a palavra, entendeu? Ah, tá, entendi. Ele conta. É, mas tanto que ele mostrou 0, 1 aí, Renato. É, menos 1 aí, ó. Não, porque ele não achou. Então, porque ele achou começando no 0, é por isso que está mostrando 0. Mas em forma de número, não em texto. Não, você tem razão, desculpa. O find, ele mostra a primeira ocorrência, eu lembrei agora. Ele vai mostrar a primeira ocorrência desse cara aqui. Então é como se ele apontasse para a primeira ocorrência. Aonde que, se eu mostrar a variável A, onde que está começando? De fato no 0. Ué. Se eu pedisse, tá certo, eu mosquei aqui, Odilon, desculpa. Se eu viesse e pedisse para fazer botar sim, e pedisse para printar o B, né? Isso aí. Ele mostraria 7, porque se a gente pedir para olhar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. posição 7. Então ele aponta a primeira ocorrência daquele texto, né, em comparação. Ele mostra a posição que está, ok? Cadê? Ó, o start with é a palavra, ok? Ele vai mostrar a palavra, a gente tem a primeira ocorrência aqui, bem próximo, né? Vamos jogar aqui só para vocês verem, que a gente já termina isso também. Ó, deixa eu só dar um monte de intro aqui para limpar. Já foi. Só para a gente ganhar tempo, tá bom? Hello, ok? Ele vai então printar X aqui. Ele só vai printar o hello. True, né? Porque existe hello. Ele vai. Vamos testar aqui então com outra. X na posição, vamos colocar welcome, né? Welcome. Se eu pedir para dar um print em X, false. Por quê? Quem arrisca? Porque não tem número. É isso? Não. 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 Start, no começo. Se ela está no começo ou não. Ok? O welcome não está no começo. Quem está no começo é o hello. Ah, tá. Isso que aqui se tornou true e aqui se tornou false. Tá bom? Entendi. Então, start switch, né? Como se fosse o start ou o começo. Está no começo? Se está no começo, beleza. O replace. Eu troco um conteúdo, ok? Eu substituo a palavra banana por maçã. Então, só demonstrar aqui. TXT I like bananas. Eu vou trocar a palavra bananas por apple, né? Opa, faltou fechar aqui, faltou parênteses. Então, aonde tinha o texto bananas, agora vai ter apple. Então, se eu pedir para mostrar, dar um print. Em X. Print em X. I love apples. I like, né? Não I love, I like. Eu gosto de maçã. Ok? O split é o que a gente viu lá, né? Que ele vai quebrar a string. A gente viu bastante desse split lá no início da aula. Ok? E aqui é o seguinte. Aqui vai ter um pouquinho mais de informação. É até uma coisa um pouco mais detalhada. Olha só.
Listas e tuplas. O que seria uma lista? A gente viu um monte aqui, ó. O que seria uma lista? Tá vendo? E a gente vai ver uma lista, ó, uma lista dentro de outra lista. Então, lista dentro de lista. Dê uma olhada nisso aqui, que a gente vai falar que as nossas listas, né, o E e as tuplas são determinadas por E. Dê uma lida em listas e tuplas. Ó, tupla é uma coleção de objetos separados por vírgula. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma tupla. E o que é isso aqui? A gente viu lá que é os itens de uma lista. Então a gente vai ter... Tem alguns prints aqui para vocês estarem, né, vendo. Algumas coisas a gente viu hoje lá naquele início, tá vendo? Repassem isso aqui. Lembra que eu coloquei uma vez uma lista com um texto e uma com número na mesma lista? A gente tem isso de arrays flexíveis, né? A gente tem liberdade para começar com o texto e estar misturando o tipo de dado que está ali dentro. E aqui alguns outros prints. Eu tirei, né? Eu falei com o Isaac isso na segunda-feira, enquanto, né, antes de começar a reunião lá, que eu abri a sala aqui, que eu ia colocar isso aqui mais a título de curiosidade para vocês estarem dando uma lida e vendo, né? Por isso que eu copiei o printzão do material de um colega meu, de um colega não, né? de um professor, que ele colocou bem explicadinho e falou, não vou, né, ficar reescrevendo isso ou tirando partes. Então eu tirei print das partes que era mais interessante, tá ok? Joguei aqui para vocês darem uma olhada, né, como que ficaria. E algumas explicações. O que eu acabei falando? Ó, índice 0, índice 1, índice 2, e aqui os valores do meu índice. Beleza? Então, show. Praticando, eu vou fazer o seguinte, a gente já até passou um pouquinho do horário, mas a gente começou um pouquinho mais tarde, não tem problema. No nosso fórum, de dúvidas, pode ser, fórum de dúvidas, está aberto para tirar. Você vai ver que é tranquilo. Dúvidas, abram um item aqui no nosso fórum e comentem. Python.org já está aqui, só clicar que você já vai abrir lá esse carinha aqui para vocês poderem estarem praticando. Tá bom? Python.org. O Online GDB é a mesma coisa, tá bom? Já vai estar aqui para vocês estarem praticando. E eu estarei colocando aqui ainda atividades, exercícios. Então, peço que vocês façam. Se não conseguir, criem lá no fórum a sua dúvida e os próprios colegas têm liberdade para estar ajudando, ok? Então, um colega pode ajudar outro colega e sempre, né, que tiver dúvidas lá, eu estarei respondendo também. Mas eu deixarei aberto para os outros colegas também interagirem e todo mundo crescer junto. Ok? Alguém ficou com dúvida? Não. Depois que essa aula terminar, eu já vou começar a fazer o upload dos vídeos, né, do vídeo dessa aula. Tem alguns vídeos que eu não tinha conseguido fazer o upload porque estava dando erro. Mas assim que acabar, eu já vou começar o processo de upload e vou colocar o link aqui. Então vai ter lá, ó, igual aqui, ó, link para o web. Tem o da aula passada, né? Da quarta-feira passada, ó. Vídeo da web dia 25 vai estar aqui, ó. Vídeo web dia 3, que vai estar aqui junto, tá bom? Esse link da web eu posso até remover, que foi o da web do dia 1º, né? Eu vou até excluir ele, porque já passou. E vai ter um aqui, vídeo web dia 3, tá bom? Vocês vão poder estar acessando e revendo esse material aqui. Alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui para ver como ficou, porque eu acabei nem olhando. Aqui tem uns caras colocando 1,5, que era aquela atividade, beleza. O Eduardo, né, essa matéria para quebrar a cabeça. É um pouquinho, Eduardo, mas vocês vão ver que vocês vão conseguir administrá-lo de forma tranquila. E do mais é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Senão, a gente encerra a aula por hoje. Velhinho, eu estou terminando a aula aqui, já te ligo. Show?
Você já está aqui na... Não, se quiser vir, pode vir, pô, lá embaixo está aberto. Tá? Não, se você está aí, pode subir, está aberto. Se não tiver, eu vou mandar, jogo a chave para você entrar. Beleza? Valeu. Alguém tem alguma dúvida? Desculpa. Acabei atendendo o telefone aqui. Edilon, você quer perguntar alguma coisa? Você colocou um hashtag ali. Isso aí, não tem jeito. Né? Tem que treinar, tem que praticar, tem que pôr tudo que a gente viu em execução. Eu vou colocar os exercícios para vocês estarem fazendo, tá bom? Só ir com paciência aí nos exercícios aí, porque a gente vai errar bastante. Mas é assim que a gente vai aprender, tá bom? Beleza, então. Boa noite aí para vocês, então, pessoal. Boa noite, galera. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Boa noite.